nervosa aqui. Pregar diante dos magnatas aqui, né, irmãos? Olha que nem o pastor Juarez, uma pititinga. Diante dos tubarão, diante... Deus seja louvado. Amém? Amém. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Segunda Reis, no seu capítulo 3. Glórias a Deus. Ele diz assim, meus irmãos. Segunda Reis, capítulo 3, versículo 15. Amém? Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco, aos olhos do Senhor também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Louvado e engrandecido é o Senhor dos Exércitos. Amados e queridos irmãos, eu estava perguntando pela manhã que mensagem eu ia trazer neste lugar. E o Senhor falou fortemente ao meu coração a mensagem que eu traria, irmãos, nessa noite. Louvado e engrandecido é o Senhor dos Exércitos. Jorão, irmãos, ele era filho do rei Acabe, juntamente com a sua mãe Jezabel. E Jorão, irmãos, diz a Bíblia que ele fez algo que era mal diante dos olhos do Senhor. E na época quando seu pai, o rei Acabe, ele morreu, diz a Bíblia, irmãos, que o rei de Moabe, eles se indignaram, eles se revoltaram, se rebeliaram contra o rei de Israel. Louvado e agradecido ao Senhor dos Exércitos. E diz a Bíblia, irmãos, que eles determinaram a não apagar mais o rei de Israel. Porque o rei Messa, rei dos Moabitas, ele era, irmãos, contratador de gados. Ele pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Mas eles resolveram a não fazer mais isso, a não pagar mais, irmãos. E eles resolveram fazer uma guerra agora contra o povo de Israel. Irmãos, só que Jorão, ele se viu só, mas aí ele procurou ajuda. De quem? Do rei Josafá. E quando ele procurou a ajuda do rei Josafá, Josafá apoiou ele. Josafá disse, eu serei contigo, o meu exército será como o teu exército, os meus gados, os meus cavalos serão como os teus cavalos. Em que caminho nós vamos? E diz a Bíblia, irmãos, que o rei Jorão, ele disse, vamos pelo caminho de Edom. E chegando lá, irmãos, ele convocou mais o rei da
irmãos, para lutar contra os moabitas. Louvado e agradecido é o Senhor dos Exércitos. E diz a Bíblia, irmãos, que aqueles 3 reis, com aqueles 3 exércitos, não tinha água para beberem, não tinha água para dar aos seus animais. E eles se viram, irmãos, diz a Bíblia, rodando por 7 dias naquele vale, naquele deserto. E eles ficaram, irmãos, preocupados. E o rei de Israel começou logo, irmãos, a murmurar. O Jorão começou logo a murmurar. Começou a dizer, o Senhor dos Exércitos, Ele nos trouxe aqui para este lugar, para este vale, para que nós viemos perecer. O Senhor dos Exércitos, Ele nos entregou na mão do povo moabita. Mas diz a Bíblia, irmãos, que Josafá agora, ele falou para o rei Jorão, e ele dissera, não tem porventura nenhum profeta aqui, nenhum homem de Deus, para que nós possamos consultar o Senhor. Aleluias. Irmãos, crente que vai para a guerra, para a batalha, aleluia, se consultar o Senhor, fica só rodando no deserto. Não vai, irmãos, para a peleja sem antes consultar o Senhor. Não toma, irmãos, uma decisão sem antes você consultar ao Senhor dos Exércitos. Ouça primeiro a voz do Senhor. Ouça primeiro a orientação a qual o Senhor vai nos dar primeiro. Aleluias. Para que nós não viemos a dar murro em ponta de faca. Porque, irmãos, enquanto o Senhor dos Exércitos, Ele não falar, não responder por mim, por você, eu e você ficamos rodando o tempo todo no deserto. Aleluia, e Jorão, irmãos, ficou murmurando. Mas Josafá, ele perguntou se não tinha algum profeta. E diz a Bíblia agora, irmãos, que um servo do rei Jorão, ele disse, aqui há um profeta, por nome Eliseu. Aleluias. E Josafá disse, vamos até ele, porque a palavra do Senhor está na boca do profeta Eliseu. Aleluias. Irmãos, para você ouvir a voz do Senhor, você tem que descer. E aqueles 3 reis desceram até a casa de Eliseu, irmãos. Você não ouve a voz do Senhor se você antes não descer. Para nós ouvirmos a voz do Senhor, temos que descer, aleluia, na olaria do Senhor. Temos que descer na olaria para o Senhor falar conosco. Aleluia. Há momentos de nós falarmos e há momentos de nós fecharmos a boca. Enquanto o rei Jorão estava o tempo todo falando, murmurando, ele não pensou, irmãos, que primeiro ele tinha que ouvir a voz do Senhor. Temos, irmãos, que ouvir a voz do Senhor. Temos que se calar por um momento para dar ouvido à voz do Senhor. Aleluias. E Jorão desceu, irmãos, juntamente com Josafá, juntamente com o rei de Edom, até o profeta Eliseu. Mas quando eles chegam até a presença, irmãos, do profeta Eliseu, Eliseu disse, por que tu estás na minha presença, Jorão? Por que tu não vai consultar ao Deus da tua mãe, ao Deus do teu pai? Ou seja, por que tu não vai consultar Baal? Por que tu não vai consultar Ácera? Porque, irmãos, tem muitos assim, irmãos, consultando a
para os pés do Senhor dos Exércitos. E se tem uma coisa, irmãos, que deixa Deus irado, é quando você que conhece a palavra, você que conhece a verdade, deixa de seguir a Ele, irmãos, para seguir a deuses estranhos. E diz a Bíblia, irmãos, que Eliseu, ele disse: olha, Jorão, se não for a presença do rei Josafá que eu respeitasse, eu te confesso que tu não ia ver a minha face e nem para tua cara eu olharia. Porque, missionária Josi, o profeta Eliseu disse essa palavra para o rei Jorão. Porque o rei Jorão, irmãos, ele escarnecia. O rei Jorão, irmãos, ele era zombador, ele era escarnecedor. E além disso, ele era um murmurador. Mas diz a Bíblia, irmãos, que aquele Eliseu, ele profetizou por causa de um justo sequer. Por causa de você, o teu antequerido não vai perecer. Por sua causa, você não vai perder aquela pessoa da sua família para o teu adversário. Por tua causa, os teus vai vencer esta peleja. Por tua causa, aleluias, os teus ganhou a causa na justiça. Por tua causa, os teus vão ser prósperos. Por tua causa, os teus não vão perecer. E por tua causa, os teus vão dar ouvido à voz do Senhor teu Deus, por intermédio da sua vida. Irmãos, Davi, ele estava tocando a harpa para expelir o espírito imundo na vida de Saul. Por causa de Davi, o espírito imundo foi expulso na vida de Saul. Por causa de um justo, Deus dá livramento. Quando Deus conversava com Abraão, Abraão disse: olha, Senhor, não se irrite, não se ire contra o teu servo. Mas se porventura tiver 30, tiver 40, tiver 50, justo naquele lugar, o Senhor não destruirá aquela terra, e o Senhor não, Abraão, por amor de 30, eu não destruirei aquela terra. Então, irmãos, aonde tem justo, um justo, a oração surge muitos em seus efeitos, pastor Edson. Então não se preocupe por você só ser a coluna do seu lar. Não se preocupe por você só ser cristão naquela casa. Não se preocupe por você só ter vida de oração, ter a vida da marcha, só você na peleja. Não se preocupe, porque a oração de um justo surge muito em seus efeitos. Muitos livramentos de mortes o Senhor já deu à sua família por causa da sua oração. E agora, irmãos, Eliseu diz: chama
igreja quer ouvir a voz de Deus, adore a Ele primeiro. Dê para Ele primeiro. Se doe para Ele primeiro. Porque a glória sobe para depois a glória descer. Quer ouvir a voz do Senhor teu Deus? Adore a Ele. Entoe cânticos ao Senhor dos Exércitos, para que o Senhor possa se manifestar na minha e na sua vida. Está triste? Entoa cânticos a Yahvé. Glória! Porque o Senhor, aleluias, Ele transformará o teu pranto em sorriso. O Senhor transformará essa tristeza em alegria. Mas primeiro, não te cales. Adore. Cante salmo ao Senhor. Louvado e engrandecido é o Senhor dos Exércitos. Interessante agora, irmãos, que o profeta, ele diz: não haverá chuva, não haverá vento, mas assim diz o Senhor: cave muitos poços, cave muitos poços, porque assim diz o Senhor: haverá muitas águas para vocês, para o exército e para os vossos animais. E sabe, pastor Edson, aqueles 3 reis olhou para o céu, viu o céu tão azul, as nuvens tão alvinhas, não vai chover. Realmente, irmãos, o Senhor não trouxe sinal algum. Das vezes, pastor França, a gente fica se perguntando, o Senhor fala que vai fazer algo na nossa vida, vai levar para Brasília, vai levar para o exterior, aí a gente: Senhor, nem passaporte eu tenho ainda. Deus está falando com o crente nessa noite aqui, viu, irmãos? Aí há os interrogamentos, pastor Edson, da gente, nosso pensamento tão pequeno, começamos a querer ensinar Deus a trabalhar nas nossas vidas. Aí a gente começa a pensar: não temos passaporte, não tenho passaporte. Como é que eu vou poucos dias para fora do Brasil? Não é, pastor França? Como é que eu vou em poucos dias para Brasília, que eu não tenho nem um centavo? Que se eu jantei ontem foi que alguém me convidou para jantar no restaurante. A gente é assim, irmãos. Irmãos, o Senhor, quando Ele quer me exaltar, te exaltar, não precisa nem da minha, nem da sua opinião. Porque o Senhor Deus, Ele é mistério. Ele é dono da natureza, Ele é dono dos céus, Ele é dono da terra, Ele é dono do mar. Aleluia! Enquanto eles estavam ali, cavando aqueles poços no vale de Edom, o que estava acontecendo? Lá na Idomeia estava chovendo terrivelmente, pastor Edson. Estava chovendo terrivelmente. Mas de madrugada, bem cedinho, eles já tinham cavado todos os poços. Aí agora, eles resolveram entregar para o Senhor uma oferta de manjares. Ei, enquanto a tua vitória não chega, oferta ao Senhor. Enquanto a tua vitória não chega, agrade ao Senhor. Faça um ato de que, missionária Josi? De generosidade.
estava dizendo: o Senhor é generoso conosco. O Senhor é bondoso conosco. Eles já estavam agradecendo ao Senhor com ofertas de manjares antes deles contemplarem o milagre. Você não está vendo nenhum sinal. Nenhum sinal você não está vendo. Nem um pontinho lá no fundo do túnel você não está vendo. Mas creia, porque quando você se deparar, já vai estar na sua frente. Porque a sua vitória, o seu milagre está chegando sem nenhum sinal. Porque quando há sinal, o teu adversário se desperta. Você sabia disso? Quando há sinal, pastor França, o adversário da nossa alma, ele imediatamente se levanta e diz: eu estou vendo uma luz vindo ao encontro a ela. Eu estou vendo uma luz vindo ao encontro a ele. Aí ele se antecipa e quer chegar logo na frente antes da sua bênção lhe alcançar. É por isso que Deus está trabalhando na vida de alguns crentes assim, em silêncio. E nem você está entendendo. Ai, meu Pai. Às vezes a gente sente umas angustiazinhas, uma tristezazinha de algumas coisas assim. E nós não entendemos. Senhor, o que é isso? Eu não estou entendendo. Às vezes a gente pensa que é coisas do adversário. Às vezes a gente pensa que é nós mesmos, coisas da nossa carne. Não, mas é Deus trabalhando. Trabalhando. E por último, você vai entender o porquê. Porque, irmãos, a sua vitória vai chegar de surpresa. Porque tem crente que não vai ter estrutura para primeiro receber um sinal. Olha o rolo que desce. Sabe por quê? Porque começa a dizer: ó, pastor França, Deus me revelou nessa madrugada, eu dentro de um carro, pastor Edson. Eu vi eu dentro de um carro. Eu vi eu dentro de uma Hilux. Aí começa a espalhar, pastor França, para A, B e C. Aí os invejosos, aqueles que dão tapinha no seu ombro, que diz, que torce pela sua vitória. Começa a dizer: oxi. Vai ganhar. Vai ter. A mulher nem trabalha, ele nem trabalha, todo dia bate e tosse com a mesma roupa e dizendo que se viu dentro de uma Hilux. Você está vendo aí, irmãos? Aí o que acontece? Entristece o Espírito Santo de Deus dentro das nossas vidas. Aí nós, como carne, nós se abatemos, queremos ficar até de mal com aquele abençoado ou com aquela abençoada, sendo, pastor Edson, que a culpada foi nós mesmos. Por quê? Porque com a nossa língua nós não vigiamos. Porque o que não é visto não é cobiçado. O que não é visto não é cobiçado. E tem gente que gosta de mostrar coisas, publicar coisas antes de acontecer. Olha o rumo que Deus tomou, pastor, da mensagem. E Deus está dizendo: ó, calai-vos, porque vou eu confundir o teu inimigo. Vou eu confundir o teu adversário. Calai-vos. O teu adversário está pensando que tu é um perdedor, mas tu é mais do que vitorioso. Olha o que acontece. De madrugada, bem cedinho, eles preparam a oferta e oferecem ao Senhor. E vem da Idomeia
vermelha. Não estava chovendo. Não estava chovendo. Uma enxurrada de água vermelha, eles disseram. Foi os israelitas, os 3 reis, com os exércitos, que se rebeliaram contra eles mesmos. E se feriram a fio de espadas. Deixamos nossos armamentos aqui em cima e vamos descer para apanhar os deles. Olha aí, irmãos. Eles viram a água vermelha da cor de sangue. Realmente, irmãos, estava dessa cor. Mas eles disseram que foi eles que se mataram. Foi eles que se engalfiaram entre si. E na verdade não foi isso. Por isso que o Senhor, nesta noite, Ele está dizendo através da sua palavra que Ele está confundindo o teu adversário. O Senhor dos Exércitos, Ele confunde os teus inimigos. Satanás está dizendo que vai ter morte. Mas o Senhor está dizendo vai ter vida. Satanás está dizendo que tu já perdeu. Mas o Senhor está dizendo que tu venceu. Que esta peleja tu já venceu. Aleluias. Porque o Senhor confunde hoje os teus adversários. O Senhor confunde hoje os teus inimigos. Irmãos, o segredo é adorar. O segredo é agradar. O segredo da vitória é consultar. Aleluias. Porque quem consulta ao Senhor não fica atribulado, não fica perturbado, fica tranquilo, fica ciente. E o Senhor o livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Se tiver alguma cilada, alguma emboscada preparada para mim e para a tua vida, quando nós descemos, consultamos ao Senhor, o Senhor, Ele abre a nossa visão, abre o nosso entendimento e nos dá a resposta exata que eu e você precisamos para a nossa vida. Se você está orando ao Senhor, precisando de uma resposta de Deus, ou seja, de uma confirmação do Senhor, continue orando ao Senhor. Não murmure como Jorão, mas consulte ao Senhor com paciência, como Josafá. Entoe cânticos ao Senhor no seu momento de angústia, no seu momento de tribulação. Louve hinos da harpa, porque o Senhor vai te responder. O Senhor vai te responder. Você não vai perecer neste vale. Você não vai perecer neste deserto. Os teus vão todos se saciarem. Aleluias. Mas antes, consulte ao Senhor. Consulte ao Senhor, irmãos. Irmãos, que palavra gloriosa que eu estava meditando, irmãos. Tem muitos crentes que ainda não venceu a peleja, porque ainda dorme, está disperso. Porque, irmãos, tem preguiça de orar ao Senhor. Tem preguiça de consultar o Senhor, de descer nas madrugadas, pedindo a Deus uma resposta e uma confirmação do Senhor. Aí fica atribulado, atordoado, irmãos. Fica até temoroso, fica com medo. Jorão teve medo. Ele não buscou apoio de Deus. Jorão buscou apoio dos homens. E a valência dele que teve um que era temente ao Senhor. Então, irmãos, não procure apoio de pessoas
Deus, com pessoas que não têm vida de intimidade com o Senhor, com pessoas que não